Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em Direito Administrativo e hoje vamos conhecer a tramitação de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A ideia do vídeo de hoje é mostrar o caminho que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro segue, seja na seara administrativa, seja na judicial. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Antes de mais nada, o que é a tramitação, né? Podemos dizer que tramitação é um conjunto de atos, medidas e diligências para o andamento de um processo. Resumidamente, podemos dizer que tanto no processo administrativo como no judicial, o requerente ele busca alcançar algo. Então, partindo dessa premissa, quando o requerente, no caso, o contratado, ele ingressa com pedido de reequilíbrio econômico-financeiro na seara administrativa, ele busca uma decisão favorável para o seu pedido. E como é feito esse caminho? Pessoal, só para constar, o caminho que vamos falar relativo ao processo administrativo é o usual, é o mais comum. Porém, vai depender de cada órgão, tá? Porque podem ocorrer particularidades entre alguns órgãos, né? Que fazem com que o fluxo processual seja um pouco diferente, mas a raiz ela é a mesma, tá? Então, a partir de um caso concreto, vamos ver como que se dá essa tramitação na seara administrativa. Lembrando que na seara administrativa, vamos usar o mesmo caso hipotético, tá? O da administrativa a gente vai usar na seara judicial, tá? Porém, a gente vai tratar os dois processos, o administrativo e o judicial, separadamente, tá? Para evitar confusão. Uma empresa construtora apresentou um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em face de um determinado município, alegando que o município ele não efetuou o reajustamento dos serviços prestados, como também ele deixou de remunerar à empresa construtora, os valores relativos à mobilização e desmobilização da obra, além do desequilíbrio econômico-financeiro em razão de ter suportado por 2 anos sem os referidos pagamentos. O que essa empresa vai fazer, Essa empresa ela vai protocolar o pedido lá no órgão. Esse pedido ele vai receber um número, tá? Que será o número do processo. Lembram que eu disse sobre tramitação, que pode ser considerada como um conjunto de atos, de medidas e diligências? Então, com esse número que foi gerado, tá? Todos os atos de medidas, diligências, documentos, tudo isso vai ser juntado nesse processo para quê? Para subsidiar a decisão final do órgão. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ele deve vir acompanhado das seguintes informações: data de emissão, razão social e CNPJ, número do edital de licitação que o contratado foi vencedor, número do contrato, indicação dos itens a serem revisados, e detalhar os motivos do suposto desequilíbrio econômico-financeiro. Também ele deve vir com a assinatura do responsável pela empresa e documentações comprobatórias de suas alegações, tá bom? Depois, o processo ele vai ser encaminhado para o setor responsável, setor esse que vai analisar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A análise de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de obras e serviços de engenharia, geralmente, é realizado por uma equipe técnica multidisciplinar, Como eu falei, a gente está falando de um
contratos de obras e serviços de engenharia. Então, essa equipe, ela vai ser composta por engenheiros e advogados, tá? E por quê? No nosso caso hipotético, tá? Que trata de obras, serviços de engenharia, ele está pleiteando reajustamento, ele está falando que não recebeu a remuneração em relação à desmobilização e mobilização, então ele está falando que houve um desequilíbrio. Nesse caso, o que vai acontecer? Essa equipe multidisciplinar, né, os engenheiros, eles vão analisar a questão da mobilização e desmobilização, ou seja, o que realmente aconteceu na execução daquela obra, para que a empresa venha pleitear esse item, essa rubrica como um desequilíbrio. Já os advogados, eles vão analisar, né, a questão relativa ao reajustamento. Como assim? Se realmente decorreu o prazo de 12 meses, se houve o pagamento. E eles também, os advogados, eles vão verificar se estão presentes, naquele caso que a empresa colocou, se estão presentes os requisitos que caracterizam o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tá? Então, a área técnica, lembra? A área técnica, a equipe multidisciplinar, ela vai buscar, né, respostas aonde? Beber um pouquinho d'água, que a garganta falha. Essa área técnica, ela vai buscar respostas na documentação relacionada à obra, tá? Inclusive junto à equipe de fiscalização da obra, por meio de boletins de medição, diário de obras, e caso seja necessário, ela vai solicitar a emissão de parecer técnico dessa fiscalização, tá? Então, é feita uma análise inicial, quando a área técnica vai identificar se o contrato se encontra desequilibrado ou não. Essa manifestação da área técnica, ela vai levar em consideração o quê? Como eu disse, ela vai levar em consideração todos os documentos juntados pela construtora, os documentos que compõem o processo administrativo de licitação, que deu origem ao contrato administrativo, todos os aditivos firmados pelas partes, as manifestações da fiscalização, os boletins de medição, os diários de obra, ou seja, ela vai levar em consideração tudo aquilo que se refere à obra, né? E deve ser analisado para quê? Para que a instrução processual atinja, né, o objetivo de apresentar o quadro real dos fatos. Na análise, a área técnica ela vai sugerir o deferimento ou o indeferimento, com base nessa documentação todinha que foi juntada nos autos. Uma observação. Em contrato de obras, né, nossa experiência ela mostra uma tendência nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro que normalmente apontam para os itens relacionados às despesas indiretas. E por qual motivo? Isso ocorre devido à natureza das despesas indiretas da obra, né? Estas despesas indiretas, né, elas não estão detalhadamente apresentadas em planilha orçamentária por meio de seus custos diretos. Podem ser remetidas à excepcionalidade, né, sendo passíveis até de equívoco no seu enquadramento, porque elas podem ser tratadas como caso fortuito, né, casos fortuitos, ou fato do príncipe, fatos esses que são apresentados pelas contratadas. Lembrando que em contrato de obras, as despesas indiretas elas são pagas por meio de um percentual intrínseco a cada item, né, da planilha orçamentária, denominada taxa de benefício e despesas indiretas, mais conhecido como BDI. Devemos verificar, então, o que essa análise, essa área técnica faz?
ela deve verificar se os termos aditivos realizados durante a vigência do contrato, se eles já não sanaram os possíveis custos excepcionais apresentados pela contratada. Deve ser verificado se os custos levantados pelo contratado, eles decorreram de fatos que a contratada, que ela própria deu causa. Essa apuração, ela pode ser feita por meio de relatórios de atividades técnicas, o RAT, ou diário de obras. Quando necessário, é possível até que essa área técnica ela venha a solicitar maiores informações de outras áreas. Por quê? Porque cada pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ele tem as suas próprias particularidades. Por exemplo, num pedido de reequilíbrio, tá? A empresa apresenta um pedido de reequilíbrio em razão de não estar desapropriado um determinado trecho, né, da obra. Aí, segundo a empresa, esse trecho que não foi desapropriado, ela não tem ataque de obra. Nesse caso, o que a área técnica pode fazer? Ela pode solicitar que a área responsável pela desapropriação se manifeste sobre o assunto, para saber se realmente aquele trecho não foi desapropriado, para saber o que aconteceu ali. Às vezes é um trecho muito pequenininho que não vai causar impacto na execução daquela obra. Voltando para o nosso caso hipotético, se foi comprovado, né, que houve o reajustamento do contrato no lapso temporal devido, que é após 12 meses, isso já dá indícios de que o pedido da construtora pode ser indeferido. Quanto à mobilização e desmobilização, vamos verificar também, né, se houve o pagamento referente a esse item. Por quê? Porque caso tenha ocorrido, o pedido da construtora com certeza cai por terra, né? E por quê? Por que eu estou falando que o pedido da construtora pode cair por terra? Simples. A construtora ela está vinculando o seu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro diante da ausência, né, de remuneração das rubricas de reajustamento, mobilização e desmobilização. A manifestação da área técnica, então, ela vai ser encaminhada por uma instância superior, tá? Que no nosso caso, o que essa instância superior faz? Ela notifica a construtora para apresentação de defesa prévia. No nosso caso, a apresentação de defesa prévia, né, ela deve se dar no prazo de 10 dias úteis, tá ok? Ao apresentar a defesa prévia, o contratado ele fornece subsídios, né, que podem ou não contribuir para a formação da convicção da autoridade superior no momento da sua decisão. É nesse momento também que a construtora ela pode requerer a produção de provas. Por exemplo, ela pode solicitar a área responsável pelo pagamento que disponibilize o processo de pagamento relativo ao reajuste. Para quê? Para verificar se realmente seu contrato foi reajustado. Ela pode solicitar os boletins de medição. Para quê? Comprovando o pagamento da mobilização e desmobilização. Com a juntada da defesa prévia, né, no prazo estipulado, o que a área técnica faz? Ela vai sanear o processo, né, e notificar o contratado para quê? Para a apresentação das alegações finais no prazo de 10 dias úteis. Com o recebimento dessas alegações finais, a área técnica, né, composta por uma equipe multidisciplinar, ela vai elaborar o relatório final. Esse relatório ele vai consolidar todas as informações ocorridas no processo de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e vai submeter esse relatório, tá, à instância superior. Para quê? Para a elaboração da decisão originária.
Essa decisão originária, ela pode acompanhar ou não o relatório final da área técnica, tá ok? Então, essa decisão originária, ela é encaminhada a outra instância superior, que vai encaminhar os autos para a assessoria jurídica, que eu vou chamar de AJU, do órgão. Para quê? Para análise e emissão de parecer jurídico. Com o retorno dos autos da AJU, o que acontece? É aberto o prazo para o recurso administrativo. O contratado, então, ele vai apresentar um recurso administrativo para a decisão final do processo de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Aí, o que acontece? Nós podemos ter duas situações. Se for indeferido, né, se a decisão final entender que o pedido não procede, é improcedente, comunica-se a decisão do órgão, a decisão final do órgão ao contratado e arquiva-se o processo. Esse processo ele vai ser arquivado. Agora, se o pedido for deferido, né, esse deferimento ele pode acontecer duas coisas. Se for deferido e o processo lá na instância superior, ele é devolvido para a área de contratos, para a área responsável, né? Se esse contrato ainda estiver em execução, vai ser elaborada uma minuta de um termo aditivo, né? Nesse termo aditivo, você vão colocar as situações que estão causando o pagamento dessa verba que foi deferida, dessa remuneração, tá? Agora, se ocorreu o encerramento do contrato, eu não posso fazer ele por aditivo. Esse pagamento ele vai ser feito via reconhecimento de dívida. E por quê? Porque, gente, já houve a extinção do contrato, né? Já houve o encerramento do contrato. Eu não tenho mais uma relação contratual, né? O contratado, quando ele ingressa com pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ele o faz em relação ao contrato que foi firmado entre as partes, entre contratado e contratante. O contratado, então, ele analisou, ele verificou que ocorreu uma quebra desse equilíbrio econômico-financeiro que foi firmado quando ele assinou o contrato, né? Aí ele entra com pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, como não há mais contrato, né, e foi deferido essa indenização, esse valor, a administração ela pode fazer esse pagamento mediante a termo de reconhecimento de dívida. É o nome que se dá, o instrumento contratual que se dá é esse, é termo de reconhecimento de dívida. Eu preciso falar para vocês que, apesar da administração pública ela ter autorização para o reconhecimento de dívida, também é exigido que seja apurada a responsabilidade do servidor que deu causa a essa situação. Que situação? Pagamento sem cobertura contratual. Você vai ter uma discussão, tá? Por força do parágrafo único do artigo 59 da 8666. Obrigatoriamente é aberto um processo administrativo para apurar essa responsabilidade. Vai ser uma apuração. Não quer dizer que o servidor vai ser penalizado. Não. Vai haver o quê? Uma apuração da responsabilidade. E por que isso acontece? Isso acontece porque os servidores públicos, né, eles são obrigados a seguir a legislação. Então, se houve pagamento sem cobertura contratual, que é vedado por força do parágrafo único do artigo 60 da 8666. Então, deve ser apurada a responsabilidade, tá bom? Detalhe, a ausência de apuração, né, e nada importa no pagamento a indenização que foi deferido ao contratado, né? Por quê? Porque senão seria um caso de enriquecimento ilícito. Se foi deferido, a empresa tem direito a essa indenização.
Então, tanto o termo aditivo quanto o reconhecimento de dívida, ele deve ser encaminhado para a AJU para a análise e emissão de parecer jurídico, tá bom? Agora, se o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ele foi protocolado lá na Justiça, tá? Lá no tribunal, essa tramitação ela vai ser diferente, tá? Aqui a gente vai falar de uma forma resumida do que acontece na Justiça. Por quê? Porque acontece muita coisa no processo, muitos incidentes processuais, é muita coisinha, muito ato. Se eu fosse detalhar tudo, nossa, esse vídeo ia ficar gigante. E não é o propósito da nossa conversa hoje, né? Então, no processo judicial, as tratativas desse pedido, né, elas vão se dar a partir da assessoria jurídica do órgão. Então, vai ser a assessoria jurídica do órgão para os setores competentes, tá bom? O órgão, quando a empresa protocola um pedido no tribunal, o órgão ele vai ser intimado para a apresentação da contestação. A contestação é uma defesa do órgão. O que a AJU faz? Quando o órgão é intimado, né, ela vai solicitar, lembrem, a gente está falando de contrato de obras e serviços de engenharia, tá? Então, quando esse órgão é intimado, na pessoa da AJU, ela vai solicitar subsídios à área técnica. Para quê? Para ajuda na elaboração da defesa, né? Então, essa área técnica, prontamente, com os demais setores, né, do órgão, eles vão subsidiar, eles vão ajudar na elaboração da contestação. E por quê? Porque, gente, num contrato de obras, é primordial o envolvimento de todas as áreas responsáveis pelo contrato, entendem? Fiscalização, elaboração de orçamento, dos projetos, gerenciamento, desapropriação, porque eles terão como verificar, né, se o que foi apresentado pelo contratado, ele corresponde à realidade dos fatos. Ou seja, eles vão poder dar um norte para a AJU, né, de forma documental, do que realmente aconteceu na execução daquela obra, né? O que está acontecendo na execução daquela obra. Porque muitas vezes a assessoria jurídica ela nem sabe dos processos sancionatórios que foram abertos em decorrência de má conduta da empresa na execução do serviço. Isso é importante que a AJU saiba para ela poder defender bem o órgão junto à justiça. Então, depois da juntada da contestação, geralmente, porque pode acontecer outras coisas, como eu falei, geralmente o juiz ele defere a produção de prova pericial, né? Ele defere porque a empresa pediu, aí ele defere a perícia de engenharia, o que geralmente acontece. Em alguns casos, ele defere a perícia de contabilidade, que a gente pode questionar num caso de obras e serviços de engenharia. Ele nomeia um perito, né? E abre prazo para quê? Ele vai abrir prazo para a apresentação de quesitos. A apresentação de quesitos, gente, é para ambas as partes, autor e réu, tá? É impossível impugnar o valor da perícia? É possível. Eu posso, o órgão, ele pode impugnar o valor da perícia, porque o perito, ele apresenta o seu valor e o órgão pode chegar e falar assim, não, eu acho desarrazoável esse valor para esse caso concreto. Então, é possível, sim, eu impugnar o valor da perícia. Eu posso impugnar o perito? Posso. E devo, quando eu verifico que, por exemplo, eu vou mostrar o extremo, porque dá para vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu estou falando de um contrato de obras e serviços de engenharia, certo? Aí o juiz ele vai e nomeia um perito de contabilidade.
a gente pode impugnar alegando que esse perito ele é indevido. Aí a gente pede a substituição desse perito. Entenderam? Existem outras formas de impugnação do perito, porque aqui eu só falei da especialidade, né? Existem outras formas, né? Vai depender do caso concreto, vai depender do que a gente está discutindo lá no processo, tá ok? Quando é aberto o prazo para formulação de quesitos, o que acontece? A assistência jurídica, né? A assessoria jurídica, perdão, ela vai receber esse despacho e ela vai o quê? Ela vai acionar a área técnica para quê? Para apresentação de subsídios, que no caso seria para a elaboração dos quesitos, né? Então, é a área técnica do órgão quem elabora os quesitos, né, relativos a serviços de engenharia, de obras e serviços de engenharia. Gente, os quesitos, eles nada mais são do que perguntas que fazemos ao perito, né? Para quê? A gente faz as perguntas no intuito de esclarecer os fatos que estão ali colocados no processo. E esses quesitos, eles estão sujeitos, sim, à aprovação do juiz, porque ele pode deferir ou indeferir o quesito apresentado. E o perito, o que ele faz? O perito ele vai responder, né, da melhor maneira possível aos quesitos apresentados para quê? Para tornar mais claros os fatos, né, com as respostas. Eu sei que a maioria dos peritos às vezes confunde muita coisa, mas a ideia principal, né, da figura do perito é essa. Depois que os quesitos são apresentados, né, o senhor perito ele tem um prazo que, se não me falha a memória, são 60 dias, podendo ser prorrogado para apresentação do laudo pericial. Então, ele vai, com base em tudo que está no processo, é parecido com a análise da área técnica quando o contratado ingressa com pedido na seara administrativa. Esse perito ele vai analisar toda a documentação, ele vai analisar a realidade, ele deveria ir ao campo para fazer a vistoria, né? Alguns vão, outros não. Mas ele vai tomar tema, digamos assim, de tudo que aconteceu no processo, que está acontecendo no processo, na execução dessa obra. Então, com a juntada do laudo pericial, né, ao processo judicial, abre-se então um prazo para quê? Para a impugnação desse laudo. Nesse momento, a área técnica do órgão, tá? Mais uma vez, ela é instada pela assessoria jurídica para subsidiar a resposta. Nesse caso aqui, a AJU ela vai solicitar que a área técnica, né, apresente impugnação ao laudo. Normalmente, gente, o papel da área técnica no processo judicial, ele se encerra aqui, com a apresentação da impugnação ao laudo, tá? Mas pode ocorrer, né, dependendo do andamento do processo, que a área técnica seja instada para se manifestar. Isso já aconteceu, eu já participei da área técnica ser instada a se manifestar no momento bem avançado de um processo de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso foi bom para o órgão, porque nós pudemos apresentar questões que não tinham sido apresentadas. Então, foi muito interessante esse fato, né? Então, depois das impugnações, fazendo um resumão aqui, o que acontece? O processo ele vai para o gabinete para que seja proferida a sentença. Com a aprovação da sentença, né, abre-se o prazo para o recurso de apelação. E pode acontecer de chegar no STJ ou no STF. Nós temos um caso que chegou no STJ, está lá para discutir, um caso de reequilíbrio econômico-financeiro, tá? Agora vamos lá, no nosso caso hipotético,
Lembram que ele estava pleiteando, que não houve pagamento de reajustamento, que ele não recebeu mobilização e desmobilização, que teve um desequilíbrio de 2 anos. Qual foi a sentença nesse caso? Então, esse caso hipotético, nós tivemos uma perícia que não foi lá muito boa, nós tivemos uma perícia, nós tivemos uma contestação e nós tivemos a sentença. Nessa sentença, ficou consignado que o contrato, né, ele foi pago quase em toda a sua integralidade, digamos assim, 99%, que o reajuste foi pago conforme cláusula contratual e que o termo aditivo, a importância dos termos aditivos, manteve os mesmos preços contratados no contrato original. Embora, isso está na sentença do nosso caso, embora tenha havido uma alteração no cronograma físico-financeiro do contrato, conforme consta no laudo pericial, né? O magistrado, ele entendeu que esse laudo pericial ele não foi taxativo acerca dos valores. A importância, aqui eu trago para vocês, a importância de uma boa impugnação, mostrando para o juiz tudo o que aconteceu. Olha, isso aqui não procede por causa disso, mostrando, porque o juiz, o que ele precisa? Ele não, na maioria das vezes, o juiz ele não é engenheiro. Então, ele precisa de esclarecimento para entender o caso concreto. Então, se o perito ele não abordou a questão como deveria ter sido abordada, se ele deixou de considerar vários itens importantes, como, por exemplo, responsabilidade da prorrogação do contrato por culpa da empresa, a gente tem que mostrar isso para o juiz na impugnação. Então, uma impugnação bem feita de um laudo pericial, ela muda todo o contexto do que a gente parece que vai... Nossa, o órgão vai ser um dano enorme. E, na realidade, uma boa impugnação, ela faz o quê? Ela faz com que a gente reverta essa situação a favor do órgão. Então, essa sentença, voltando, essa sentença, o que aconteceu? Diante do que ela presenciou no processo, ela julgou improcedente o pedido da construtora, né? Ela disse, não, você não tem direito à indenização de desmobilização e de imobilização. Por que ela não tem direito? Ela deixou bem claro, ela não tem direito porque faltou ela comprovar as despesas, né, que ela disse que ela suportou durante esses 2 anos, né, além do que ela recebeu efetivamente. Gente, essa questão de demonstração dos prejuízos é um assunto que eu bato bastante nos vídeos, né? Por quê? Porque o que a gente observa nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, seja administrativo, seja judicial, é exatamente a ausência de demonstração dos prejuízos. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ele é cabível em situações em que a modificação contratual ela vai decorrer de uma alteração extraordinária de preços, que não esteja, né, relacionada à correção monetária, que muita gente confunde com reajustamento, né? Ou seja, o pedido de reequilíbrio, ele será o meio que o contratado ele deve utilizar quando? Quando a atividade da execução do contrato se sujeitar a uma excepcional elevação de preços ou quando os encargos contratualmente previstos são ampliados, né? Ou eles se tornam extremamente onerosos. Isso sim, eu vejo que seria uma possibilidade de uma procedência de um pedido de reequilíbrio. O fato é que, independente da esfera, independente em que esse pedido for apresentado, nós temos que observar cada caso concreto, né? Nós temos que observar as suas particularidades. Por quê? Porque você não tem um caso igual ao outro. Não tem. Isso eu falo, eu me garanto
que não tem, eu posso falar 100%, vai ter sempre um detalhe que vai diferenciar dos demais, né? O que a gente tem que observar também? A gente tem que verificar se estão presentes os requisitos, que eu falo sempre, né? Os requisitos estampados lá na linha D do inciso 2 do artigo 65 da 8666, previsibilidade, porém, de consequências incalculáveis, caso fortuito, fato do príncipe, força maior. A gente deve observar se um desses requisitos estão presentes. Outra coisa importante, a gente tem que observar quem é que deu causa, né? É que as pessoas não conseguem visualizar que isso é importante, você está na seara da responsabilidade, né? A doutrina e a jurisprudência, ela entende que se a empresa ela deu causa à alteração de determinado insumo, ela deu causa à prorrogação, ela não tem direito a esse pedido de reequilíbrio, né? Tem uma corrente que fala que, na realidade, quem deve ser ressarcido é a administração pública. Por quê? Porque ocorreram tantos atrasos em decorrência da conduta da empresa, né, que essa obra não finalizou no tempo certo. Então, quem deve ser ressarcido é a administração pública. Isso é muito importante. Então, fechando. Hoje, gente, eu quis trazer para vocês, isso foi de uma forma bem resumida, né? Como que se dá essa tramitação de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, né? E eu trouxe também essas breves ponderações sobre o pedido de reequilíbrio apresentado pelos contratados, né? Eu entendo que é relevante esse assunto. Então, por hoje é só. Até nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos e, como eu sempre digo, que a justiça corra como as águas e o direito como um riacho perene. Fiquem todos na paz de Deus.